Eu vim a essa tribuna hoje falar de dois assuntos que eu acho da maior importância. Mas tem hora, senhor presidente, que tem alguns políticos, no lugar de ele carregar um lenço, ele deveria carregar uma lixa, pela cara de pau que eles às vezes se propõem. Eu vi hoje aqui nessa tribuna o senador falar sobre as questões das terras no estado de Roraima. Pelo amor de Deus. Roraima está saindo de uma administração mais corrupta da sua história. Estou aqui, senhor presidente, com o decreto de 2009. Aqui, ó, decreto 2009. Aquela Câmara ali, pega aqui. Assinada pelo presidente, ex-presidente Lula, passando as terras para o estado de Roraima. E aqui, no artigo 1º, na linha D, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1 e linha D, a linha D, diz o seguinte: são exclusas as áreas das seguintes unidades de conservação em processo de instituições: Reserva Extrativista Baixo Rio Branco, Joaperi, Floresta Nacional do Joaperi, Unidade de Conservações dos Lavrados, Unidade de Conservações dos Lavrados, Unidade de Conservação dos Lavrados, Ampliação de Parque Nacional Viroá e da Estação Ecológica Maracá e as áreas destinadas à definição do limite da Reserva Florestal Parima e da Floresta Nacional Pindirá. Senhor presidente, quando desse decreto, aquele grupo que estava no estado de Roraima de 2009 até agora, ano passado, no lugar de eles implantarem e definirem a situação das terras no estado de Roraima, eles fizeram do órgão que cuidava dessas terras um lugar de constante visita da Polícia Federal. Tinha hora que ninguém sabia se a Polícia Federal dava expediente lá na sua sede ou nessa secretaria que estava sempre envolvida em diversas denúncias de corrupção e fraude. Ora, agora vim aqui dizer que não concorda com isso, com aquilo outro, é uma demagogia que rasga, é difícil de nossos ouvidos até suportar. Quem está cuidando disso é o governo atual, com muita responsabilidade, em parceria com o governo federal. E a senadora Ângela tem nos ajudado nessa grande caminhada. Recentemente, foi feita uma reunião para tratar desse decreto, maldito decreto, que foi concebido com a Reserva do Lavrado, que é um projeto da Luciana Surita, que é filha da atual prefeita Tereza Jucá, e que naturalmente foi a grande autora desse provável prejuízo para o estado de Roraima. Senhor presidente, eu tenho aqui um mapa. Eu queria agora que aquela Câmara aqui pegasse esse mapa. Essas são as áreas hoje do meu estado, aí, ó, totalmente demarcadas. Essa vermelha são as terras indígenas, essa verde são as terras, as unidades de conservação, e essas verdes mais escuras, as áreas militares. E nessas áreas produtivas foi feita a proposição do Parque do Lavrado pela Luciana Surita, e que teve a participação efetiva de senador e governador da ocasião. Isso que está tentando se reparar, inclusive pedindo uma audiência com a presidenta da República e a governadora, para a gente pacificar essa situação. Roraima já está
avançando bastante, depois que saiu aquele governo de larápios, de corruptos, que ficaram aí desde 2009 até o ano passado, tirado pelo povo das urnas, de forma humilhante. Então está se criando ali no Estado, senhor presidente, todas as áreas de reserva, tudo que determina o decreto, exceto essas áreas do lavrado, porque elas vêm exatamente foi colocada e não se sustenta as argumentações, né, em áreas produtivas. Hoje, extremamente defendida pela CNBio, né, está sendo defendida pela CNBio, que coloque essas áreas ali na criação da área de lavrado, uma área militar no Tucano e adjacência, e a outra criação no lavrado da região da Serra da Lua, que seria um absurdo. São terras produtivas, terras de produtores, e isso seria uma destruição para o nosso setor primário. Então, estamos ali fazendo a proposição da dupla afetação para colocar essas áreas da reserva do lavrado lá na área do São Marco, né, que é uma área já indígena, dominada, está se conversando também com a população indígena nesse sentido, e no arquipélago da Pedra Pintada, que pega também um pouco de Raposa Serra do Sol, Maruai, que pega, as duas pegam, na verdade, a área São Marcos, e um pouquinho da Raposa Serra do Sol. Portanto, é demagogia pura e simples alguém vir aqui que contribuiu para essa situação delicada do nosso Estado, dizer que hoje está bravamente querendo defender o contrário. Quem está fazendo isso sou eu, senadora Ângela, e a governadora do Estado e os diversos ministérios envolvidos nessa situação dificílima que ficou o Estado de Roraima. Mas, senhor presidente, voltando ao que me trouxe aqui, eu venho hoje aqui mais uma vez defender aquela que é o maior patrimônio brasileiro, que é a Petrobras. Eu disse aqui que poucos de larápios assaltaram os cofres públicos daquela empresa. E outros, aproveitando o momento de fragilidade, querem vendê-la. Ora, repetindo, se o paciente está doente, nós vamos matá-lo ou tratá-lo? Então estão querendo matar a Petrobras, em vez de unir força para tratar e curá-la. A Petrobras, nós estamos falando... Senador Theomário, pois não. Se o senhor me permite, aqui estão romeiros da Bahia, de Caeté, da Caeté. Bahia. Coité. Conheço. Então, o senador Theomário é do estado de Roraima. Mas estudei 14 anos na Bahia e conheço. Então, bem-vindos aqui aos romeiros de Coité, na Bahia. E sejam bem-vindos. É que eu não quis interromper, mas como vocês estavam de saída, fiz questão, senador Theomário. Parabéns, a Vossa Excelência sempre acertando. Foi aplaudido aqui o senador Theomário. Obrigada pela vocês e muito Bahia sucesso. amada. Obrigado, senador, pela compreensão. Olha, parabéns, Vossa Excelência, por ter feito esse registro, que elas vieram tão de longe, né? Voltando, não estamos aqui falando de qualquer empresa. Petrobras é a maior empresa brasileira. Ela é responsável pelo 1/8 do valor de tudo que é produzido anualmente no Brasil. 98% de toda a gasolina consumida no Brasil é refinada pela Petrobras. São cerca de 20 mil fornecedores que dependem da Petrobras e são 80 mil funcionários. Números grandiosos. A Petrobras está procurando se sustentar em pé, sair do buraco que alguns gatunos o colocaram. Vamos ajudar essa empresa a se erguer, a voltar a ser o nosso maior orgulho. Por falar em orgulho, qual o nosso compromisso com a nossa história? Estou falando da campanha, senhora presidenta, senhoras senadores, senhoras senadoras, do petróleo é nosso. Com que cara enfrentaremos aqueles sonhadores que empunharam cartazes defendendo a criação da Petrobras? E vejam que naquela época não se tinha a certeza da grandiosidade dessa empresa. Para refrescar a memória de alguns, a campanha do petróleo agitou o Brasil em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, e a derrubada da ditadura no Estado Novo. Eram contra a campanha setores liberais, chamados de entreguistas,
pelo grupo nacionalista. Lideravam a campanha o escritor Monteiro Lobato, os generais Leônidas Cardoso, pai do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e Júlio Caetano Horta Barbosa, entre outras figuras ilustres da época. Portanto, senhora presidenta, riqueza do Brasil na mão do povo brasileiro. Com Lula, a Petrobras deu um extraordinário salto tecnológico que a tornou capaz do feito inédito, a extradição de petróleo a 7.000 metros de profundidade, a 300 quilômetros da costa. Com Dilma, a produção do pré-sal atingiu a marca histórica de 540 mil barris diários, apenas 8 anos após a descoberta de uma das maiores jazidas do planeta. Graças ao pré-sal, cuja reserva estão estimada em 35 bilhões de barris, o Brasil cobrará a produção, dobrará a produção até 2020, chegando a 4,2 milhões de barris diários, tornando-se um dos maiores exportadores mundiais do petróleo. O mais importante, em vez de entregar a maior parte dessa riqueza do povo brasileiro a empresas estrangeiras, como foi no passado, o governo do PT, que hoje é tão criticado, optaram pelo modelo da partilha, garantindo a maior parte dos lucros para a União, subordinando a exploração do pré-sal ao projeto de desenvolvimento industrial e tecnológico do país, dinamizando várias cadeias produtivas, em vez de, como no passado, comprar navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda lá fora. O Lula e a Dilma ressuscitaram a indústria naval brasileira, que hoje emprega 78 mil trabalhadores contra apenas 3 mil no governo do PSDB. Portanto, senhora presidente, na próxima década, o petróleo que jorra da profundeza do mar destinará cerca de 1,3 trilhões à educação e à saúde, graças à nova legislação sancionada pela presidente Dilma em 2003. A presidenta afirmou que a participação da Petrobras do pré-sal não é muito grande, ao ser questionada se a empresa vai diminuir a sua fatia nesse campo, agora que está cortando investimento. Ela deu um exemplo de Campo de Libra, onde a empresa tem 30% do total. Ela não tem uma grande participação, ela é uma boa parceira, disse a presidenta ao falar com a imprensa em Nova York, depois de encerrar um seminário sobre a oportunidade de infraestrutura no Brasil. Dilma observou também que a Petrobras tem grandes especializações técnicas, como mostra o prêmio de inovação que o aferiu na OTC do setor neste ano, quando a companhia ganhou na categoria inovação de exploração em águas profundas. Dilma foi mais longe, disse que quando os preços do petróleo estão mais baixos, os investidores procuram reduzir o risco, fazendo isso pela seleção de melhores projetos dos parceiros que têm conhecimento do que fazem. Portanto, a Petrobras, ela é hoje, sem nenhuma dúvida, uma grande parceira. E para isso, ela está passando, segundo o presidente Aldemir Bendini, afirmou nessa dia 29, que a empresa vai revisar os cadastros dos seus fornecedores para que haja segurança na execução do projeto. Porém, ele afirmou que a medida não tem relação com as investigações da Operação Lava Jato, que desarticulou um cartel de empreiteiras que prestavam serviço para a estatal. A declaração foi feita durante a preservação do novo plano de negócios de investimento, que tem como meta frear o endividamento da companhia. O endividamento líquido da Petrobras saltou de 282 bilhões no término de 2014 para 332 bilhões no final do primeiro trimestre deste ano. Os principais pontos do plano é a venda dos ativos, a produção do petróleo, a redução do endividamento, novo sistema de produção. Portanto, a Petrobras está sendo conduzida como uma grande empresa para buscar, naturalmente, o seu equilíbrio e voltar a ser o grande orgulho do nosso país. Também me chama a atenção que o projeto do senador José Serra, que quer mudar o regime de exploração do pré-sal, tirando a Petrobras dos blocos. Mais grave, além disso, mudando o atual regime da partilha, os royalties do pré-sal
para a educação e a saúde desaparece, pois a Lei 12.351/210, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, termos em inciso 13º do parágrafo 2º da seguinte definição: o ROTS das compensações financeiras devidas aos estados e distritos federais e municípios, bem como os órgãos de administração direta e da União, em função da produção do petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha da produção. Portanto, senhor presidente, com isso, a lei de 2010 acaba deixando aí de investir mais de 100 bilhões estimados na educação, que é 3/4, e 1/4 em 10 anos na área de saúde e educação. Sem nenhuma dúvida, sou extremamente contrário ao projeto do senador José Serra. Eu acho um projeto que entrega o maior patrimônio nosso. É, sem nenhuma dúvida, a meu ver, um crime de lesa pátria. Temos que lutar contra esse projeto, que ele não pode passar nessa casa de um afogadilho. É preciso que haja uma discussão muito mais ampla. Não basta só uma sessão temática. É preciso que esse Senado discuta amplamente, né, com todos os setores, inclusive com as empresas interessadas, qual o caminho que nós devemos seguir. É essa, senhora presidenta, a nossa proposta de que a Petrobras não pode ser decidida de forma urgente e urgentíssima e nem de afogadilho, e que essa casa não lacre o destino da Petrobras apenas numa sessão temática. Muito obrigado, senhora presidente.